Fala, galera! Começando um Fala Papito especial. Dessa vez eu fui convidado por um amigo que tem um podcast lá em São Paulo e quis saber um pouco mais sobre a história do pai da Mariá e, consequentemente, do Fala Papito. O nome do podcast é Conversa de Pai com Rodrigo Serafim. E a gente vai bater esse papo e eu achei tão massa que eu quis que essa conversa também aparecesse aqui no Fala Papito. Então, espero que vocês gostem. Foi o programa especial de Dia dos Pais, lançado no final de semana Dia dos Pais, e foi muito especial para mim. Depois de tanto tempo entrevistando, conversando com as pessoas, poder falar também um pouco do que passa no meu coração e de como tudo isso começou, de como tudo isso está acontecendo e até onde a gente quer ir. Espero que vocês gostem e a gente se vê por aí. Fala, papito! Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito! Papito, fala, papito! Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui eu te trago uma conversa direta para ajudar você, pai, educador, tio, avô, não importa. Nós sempre temos a criança do nosso lado aí e nosso objetivo é esse, trazer novos caminhos para uma educação. E hoje eu estou aqui no nosso 15º episódio com um cara que me inspirou a criar tudo isso aqui, gente. Ele é uma inspiração para mim. Ele não sabia, tá? Ele ficou sabendo isso agora há pouco. Ele até ficou olhando para mim e falou, nossa, sério? Sério, cara, você é minha inspiração. É o pai da Mariá, recifense, engenheiro, cursando MBA em Neurociência, Educação, Primeira Infância, certificando na Educação Positiva. Somos amigos de sala, inclusive. Estou aqui com o Super Deco. Rapaz, é engraçado, né? Porque inspirar é algo que eu espero um dia, que na verdade eu esperava que um dia fosse acontecer. Então aconteceu. Fico feliz de um dos objetivos de vida já estarem... Check. Check. Mas é isso. Eu só tô aqui, Rodrigo, porque eu sou pai. E isso é a coisa mais importante pra minha vida hoje. Perfeito. E nada mais justo que estar no Conversa de Pai, ser pai, nós dois pais, né? E é isso que a gente vai falar aqui pra vocês hoje. A gente vai falar dos nossos desafios, como que a gente constrói tudo isso, somos pais de menina, Exato. dos nossos desafios como pai de menina. Mas antes, cara, de entrar no detalhe, o meu propósito é trazer para os pais uma ajuda, uma conversa, novas possibilidades para uma educação junto com os filhos, uma educação mais respeitosa, mais conectada. Qual o seu propósito? Cara, o meu propósito hoje é fazer com que outros pais possam viver o que eu vivo com a minha filha. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Porque assim, aí talvez a gente já vá para o final da história, né? Ou talvez para o meio. Mas um dia eu percebi que eu vivi algo mágico com Mariá. Mariá me ensina muita coisa, né? Então, eu costumava dizer que eu era feliz. Que eu achava que eu era feliz. Mas eu descobri que eu realmente sou feliz depois que eu descobri minha paternidade. Minha paternidade me fez um cara feliz. Né? Então, acho que é isso. Hoje, o meu propósito é esse. Meu propósito é tentar ajudar outros pais para que eles sejam melhores para si próprios e para os seus filhos. Não, cara, e o que você trouxe aí como ponto é o que eu sempre trago também nas minhas conversas, nas redes sociais, o quanto a paternidade me transformou. Então, esses dias eu fiz um post lá falando que há 4 anos eu fui transformado num novo homem, que foi exatamente quando nasceu a Ana. A Ana Luísa nasceu em 2020, ela fez 4 anos agora, em julho. E acho que nada mais interessante a gente falar sobre paternidade, falando amanhã é o Dia dos Pais, a gente vai comemorar a nossa maior transformação nas nossas vidas. Eu até arrepio quando eu falo isso, cara, arrepio mesmo, velho. Porque pra mim, assim, é algo que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei em ser pai. E, cara, aquela intensidade, como que foi pra você, cara, quando você pegou a Maria pela primeira vez no colo? O que você sentiu, cara? Assim, pra mim também sempre foi um sonho, Rodrigo. Assim, eu acho que ser pai, eu acho que eu tenho até muitos exemplos que eu vivi que me fizeram ter esse sonho de ser pai, né? E aí, existem algumas discussões que pra mãe é muito fácil se perceber mãe. Né? Porque engravidou, se percebe mãe. Para o pai, em que momento é? Tem alguns que são quando pega o bebê no braço, né? Tem gente que é quando sente na barriga. Eu vou até te falar,
a gente comentou recentemente sobre isso, né? Assim, Maria também tem 4 anos, são muitas coincidências da nossa história. Mas mês passado a gente engravidou do segundo bebê e a gente passou uma semana super feliz porque a gente começou a fazer sonhos, né? Assim, a criar os sonhos, a planejar, a discutir o quarto, a brigar pelo nome. E na semana seguinte a gente perdeu o bebê, né? Então assim, mas naquele momento eu já me sentia pai, né? Então assim, quando a Maria veio num momento onde eu sonhava ser pai, mas eu não sabia o que era ser pai. E eu não me sentia como eu acho que a maioria dos homens, a gente não se sente preparado para ser pai. A gente não tem informação, a gente não sabe onde procurar essa informação, a gente não conversa entre nossos amigos para saber, cara, como foi, como é, me ajuda. Diferente das mães. As mães, em qualquer roda de mãe, seja onde for, elas vão falar em algum momento sobre seus filhos. Verdade. Os homens não se fragilizam a esse ponto de levantar, minha noite foi mal dormida, meu filho está com problema na escola. Cara, então assim, para mim, pegar a Maria no braço foi um negócio tão mágico que eu digo assim, o melhor momento da minha vida até hoje foi pegar a Maria no braço. Nossa. Né? O lance é que esses momentos eles vão se atualizando. Sim. Né? Talvez o X da questão é que essas atualizações todas têm Maria no meio para mim. Então, para Maria, eu entendo que foi sentir a barriga, mas pegar ela no braço foi algo mágico. A Aline teve parto normal e foram quase 16 horas de trabalho de parto, porque foi um trabalho induzido. E aí eram aqueles trabalhos de parto que iam e voltavam, mas que no final deu tudo certo, graças a Deus. Mas, assim, quando eu comecei a ver Maria, assim, o cabelinho, sabe assim, e eu peguei Maria no braço, cara, parecia que eu tinha parido, porque eu tava sofrendo, chorando. Sofre junto, né? Morto, e a Aline bem, assim, depois, sabe? Porque, cara, o médico até brincou, fez, quem foi que pariu? Foi o pai ou foi a mãe aí? Porque esse bicho tá destruído aí, sabe? Então, cara, velho, assim, E aquela sensação de... Eu tive essa sensação 2 vezes, a do peso da responsabilidade. A primeira, quando eu soube... Eu sempre sonhei em ser pai, mas quando eu recebi a notícia, estamos grávidos, cara... sabe, assim, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu sinto um calor, a minha orelha esquenta. Eu disse, cara, e agora, velho? Será que eu vou conseguir ser um bom pai para minha filha? Porque acho que a primeira reflexão que vem pra gente é... Legal, veio, é meu sonho, tá acontecendo, show, que bacana, tô feliz. Aí depois fala, cara, mas como que vai ser? Porque aconteceu isso comigo também, cara, aí eu fui buscar conhecimento. Fui ler lá aquela cantadora de bebê, esqueci o nome dela, uma inglesa. Eu ganhei um livro, na verdade, né? Dizem que, é um manual, cara, me ajudou pra caramba, porque ali é um conceito básico. Como come, como dorme, mas no final, cara, eu falei assim, mas não é só isso. E eu tinha muito uma romantização da paternidade. Então, de repente, quando a Ana nasceu, muitas coisas começaram a acontecer. Então, a questão de ela acordar à noite, a questão da minha esposa ter um puerpério super complexo, porque ela não conseguiu amamentar. Tudo isso, cara, fez com que... Mas eu pesquisei antes, porque eu sabia que puerpério podia ser uma das questões ali que podiam me trazer ali para esse momento. E aí eu fui buscar conhecimento. Como que foi pra você, cara? Quando te deu o estralo, você fala, cara, deixa eu ver como é que eu faço aqui, né? Rodrigo, quem me conhece hoje não acredita que eu não busquei conhecimento quase que nenhum. Cara, eu não li nenhum livro. Eu assisti, para não mentir, eu assisti alguns filmes, aqueles documentários de Renascimento do Parto, os clássicos, e eu fiz alguns cursos de pai, de curso pro casal, né? Porque aqueles cursos de gestação, né? Aquele que ensina ensina a mãe num crochê o tipo do bico do peito e a pega, como se aquilo fosse funcionar pro... Ou então trocar a fralda num boneco, né? Tá, boa. Então assim, cara, não se mexe. eu tinha muito, mas eu fui muito mais na experiência e no que eu percebia das pessoas que eu tinha próximo. Mas assim, aconteceu muito também, acho muito parecido com você. Maria nasceu 15 dias antes do lockdown.
Isso. Então, quando ela nasceu, cara, ou a gente se virava, ou a gente se virava. Não Nossa, tinha acho que, o que acho que fazer. o seu foi mais intenso, cara, porque foi março, você falou, né? Março, 2 de Meu, março. meu foi julho, então o meu já... Já tava meio que liberado. rolando já. Já tinha voltado. Eu lembro que a gente voltou meados de junho a ter rotina, né? A ter fora de casa. É. Então, assim, foram 3 meses insanos, assim, da gente ir. E, velho, inclusive, foi nessa hora que surgiu o pai da Mariá, que é hoje o meu arroba no Instagram, né? Que é quando eu comecei. Porque, cara, minha família não via minha filha, meus amigos não viam minha filha. Como é que eu ia fazer para que eles pudessem acompanhar? Ninguém sabia se aquela pandemia ia durar 15, 30, 60 dias ou 2 anos, né? E aí eu comecei a filmá-la de forma muito natural e do meu jeito, brincando. E aí chegou uma hora que eu disse, cara, a turma quer saber mais dela do que de mim. Ninguém quer saber mais de mim nada aqui. Todo mundo quer saber só dela. Eu disse, vou brincar com isso. Vou aproveitar e vou brincar com isso. E aí eu transformei, tirei meu nome, botei o pai da Mariá. E aí foi quando as coisas também foram andando para que eu criasse esse interesse, não o interesse de saber criar minha filha. Cara, eu dei 90% dos banhos no primeiro, segundo ano dela. Troquei grande maioria das fraldas. E ainda trabalhando de home office naquela loucura, sabe como é. Sei. Mas assim, eu me esforçava para que eu pudesse ser o mais presente para minha filha e que eu pudesse apoiar o máximo possível minha esposa. Né? Assim, se fala muito em dividir 50-50. Cara, não é 50-50. É sempre ser o melhor para os dois. Né? Eu acho assim, tem dia que vai ser 50-50, perfeito. 70-30. Tem dia que vai ser 100-0, velho. Tem dia que, sei lá, a Aline vai estar morta, querendo descansar. E Deco, segura a Mariá o dia todo hoje. Cara, eu vou fazer com o maior carinho. Vou dar um exemplo. Né? Eu vou chegar de viagem amanhã. E a Aline faz, cara, o que é que eu faço? Peço pra Mariá ver se dorme na casa de algum dos avós. Não, eu chego de noite, se ela precisar, eu durmo com ela, mas eu quero estar com ela amanhã de manhã. Tô uma semana fora de casa, né? Quero acordar com ela, né? Eu quero estar com ela, né? Assim, nem que eu vá dormir no quarto dela, fique lá do ladinho, só pra botar a mãozinha do ladinho dela. Assim, mas, cara, sinto saudades, ela sente saudades. Então, a gente gosta disso. Essa relação é muito, 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 muito legal. E é o que hoje é a minha motivação de todos os dias, né? Cara, acho que é muito o equilíbrio, né? Quando um casal tem o equilíbrio, você falou muito bem, cara, quando um tá 70, né? Melhor, um tá 30, o outro tem que assumir os 70. E a gente tem isso um pouco lá em casa também. Às vezes é automático, orgânico. Às vezes a gente tem que, tipo, me ajuda aí. Né? Mas o me ajuda aí é muito mais ali de despertar a outra pessoa porque eu não tô bem. Então tem dias que eu chego muito cansado, mas as meninas querem ficar comigo. Mas, cara, parece que quando eu pego as meninas, parece que eu esqueci todo o cansaço. Não sei se acontece isso com você. E eu não sei, cara, pra você falou que você não buscou, foi meio que no empírico ali, né? Foi vivendo e foi acontecendo. E depois que você foi buscar o conhecimento, tem a ver um pouco, talvez, com a sua história? A história com seu pai, né? Como que foi essa história? Como Deco filho e não um Deco pai. Como é que era essa história? Cara, talvez sim, talvez tenha sido isso, assim. Eu costumo dizer que a minha paternidade, ela não foi construída individualmente, assim, das minhas percepções sobre Deco e o mundo, mas sim Deco e o mundo, eu e meu pai, mas também eu e minha mãe, eu e meus avós, eu e pessoas que foram referência para mim. Assim, sabe, nós dois também somos gestores, né? Então, assim, cara, eu já passei por muito gestor e um aprendizado era levar o que era bom de cada um e o que não era, velho, aprender a não fazer. A não fazer, filtrar, né, cara? Filtrar. Cara, isso eu fiz na minha vida, né, assim. Então, cara, eu tenho se a gente fosse falar aqui de histórias, eu teria milhões de histórias para contar, mas eu posso falar da abnegação do meu pai, que é algo que, para mim, até hoje, cara, se eu cheguei a 50% do que ele fez por mim no sentido da abnegação, eu acho que eu sou um campeão, sabe? A dedicação da minha mãe para que eu tivesse o estudo, para que eu e a minha irmã a gente conseguisse chegar onde a gente chegou, a sabedoria da minha avó, da avó materna, a dureza da avó paterna,
mas que a gente sabia que desarmava quando a gente estava junto. O meu avô que era um... Cara, ele era ao mesmo tempo um coraçãozão e um bicho barulhento, mas era um cara que ele falava de mim como... Eu morei fora há muito tempo, ele falava para os amigos dele como se eu fosse o CEO das empresas que eu passava, porque ele falava tão bem de mim. É orgulho, né, cara? Aí teve uma vez que eu ganhei uns cartõezinhos de visita, e aí veio muito. Aí eu peguei, vou levar pro vô isso aqui. Aí dei pra ele. Aí uma semana depois ele fez, Deco, tem mais, porque o que eu tinha já acabou aqui, de tanto que ele distribuía. Então, não adiantava nada, não tinha nada a ver. A galera cara, trabalhava numa empresa de mineração, nada a ver. Ele, não ia mudar nada. Mas era isso, era orgulho, sabe? Então assim, eu acho que a minha paternidade, ela foi formada pela história que eu vivi, pelo aprendizado que eu tive ao longo da minha vida. Sim. E aí, assim, a parte prática do ser pai é muito do que você escolhe, sabe, assim, do querer fazer. Né? Assim, eu tenho conhecimento, eu conheço pessoas que não seguraram os filhos no braço até os 3 anos, porque era muito molinho. Tenho medo, né? Tenho medo disso. Cara, bicho, Maria nasceu, eu fui o primeiro a pegar ela. Hoje em dia, qualquer bebê que aparecer na minha frente, eu pego e não tem problema nenhum. Até então, eu não pegava. Você tinha medo? Eu tinha medo. Eu também tinha medo. A Ana foi a primeira criança que eu peguei no colo, também foi o primeiro a pegar ela no colo, que a minha esposa estava ali, né, no processo também do pós-parto e tal. Eu peguei ela no colo, eu fui uma das primeiras pessoas que fiz ela dormir no colo, porque minha esposa também estava um pouco debilitada, estava chorando um pouquinho. Aí eu fiquei com ela no colo, ela dormiu no hospital. Aí ali, cara, assim, quando eu peguei ela no colo, já me deu um choque de ocitocina maluco, né? Já fiquei ali, porque eu aprendi recentemente com um cara que a gente é fã também, que é o Piangers. Ele tava falando, né, uma palestra dele, o homem, ele vem com menos ocitocina. A mulher já é nativo. O homem, ele tem que se esforçar um pouquinho mais. Que a ocitocina é o hormônio do amor, que também é o hormônio que conecta ao cuidado, ao carinho, né, e tudo mais. E aí, quando eu peguei ela a primeira vez, eu já fiquei meio que, tipo... Sabe quando você fica meio pisando em nuvens? A segunda vez, eu fiquei olhando pra ela, cara, eu juro pra você, uns 10 minutos. Cara, eu ficava olhando pra ela assim, parece que eu tava entrando dentro dela. E ela dormiu. Quando ela dormiu, cara, sabe quando você sente uma coisa aqui dentro que eu não consigo explicar? Só vivendo, cara. Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue explicar. Isso que você tava falando agora da sua família, tem coisas que a gente não consegue. Fala, cara, não sei por quê. Porque eu percebo que você faz muito, tipo, é de você. É do Deco, esse sentimento, esse negócio, né? Você fala, pô, não fui aprender, mas as coisas foram acontecendo. É uma coisa ali cara, é hormônio, meu. É hormônio. E eu percebo que você traz muito essa energia para as redes sociais. Então, eu vi uma vez você gravando um vídeo lá, falando de uma coisa que estava te consternando. Então, eu percebo que você coloca muito esse seu coração nas coisas que você faz. E uma coisa, né, agora falando da inspiração que você me fez, né, é o podcast. Que, puta, você é host lá junto com o Eduardo, né? Eduardo. Cara, o que você faz lá, as pessoas que você traz, o conteúdo que você está criando, como é que é isso aí, cara? Qual que é o seu objetivo com o podcast? Qual que é o seu propósito? O que você quer fazer? Cara, é assim, Rodrigo, eu vou falar, essa questão de coração, isso sempre esteve presente na minha vida, tá? Assim, de falar com o coração. Eu acho que eu sempre fui um cara muito verdadeiro. Não quer dizer que eu não tenha errado, são coisas totalmente diferentes, tá? Mas eu acho que falar com o coração, colocar amor nas coisas que você faz é diferente. E aí talvez eu sempre falei e ouvi dos meus pais que eu os amava e que eles me amavam, sabe? E eu abro isso para meu núcleo familiar. Então, assim, se eu pudesse, eu tinha minha irmã pequena, 2, 3 anos a menos que eu tinha levado ela a vida inteira debaixo do meu braço para que nada acontecesse com ela e eu não tinha percepção do que era isso. E hoje às vezes até entendo que era ciúme que eu tinha, não sei, sabe? Mas colocar o amor sempre esteve presente na minha vida. Eu fui muito... Eu sempre tive a comunicação muito ativa. Participei de grupo jovem, né? Fui do movimento da igreja. Eu falei pra... Cara, mas quando eu comecei nisso, eu era um cara muito tímido. Ah, tá. E aí eu acho que eu fui aprendendo aos poucos. Mas assim, é aquele negócio dos 15 anos. Hoje eu tenho 23, então... eu ia falar 22. Tá nisso aí, 23, então. Também tô junto com você também nos 23. Então. Mas assim, desde os 15 que eu já estou acostumado a falar, né? Então assim, então para mim, esse lance de quando eu comecei, eu vou chegar no podcast, tá? Mas quando eu comecei a usar o Pai da Maria, eu pensei muito nisso. Falei, cara, como eu posso trazer informações para os pais que não sejam informações técnicas,
mas que sejam informações fáceis e que eu gostaria de receber. E foi quando eu comecei a falar da minha relação, da minha experiência com a minha filha nas redes sociais. Sim. Eu não busquei ser influenciador. Hoje as pessoas dizem, não, você é influenciador de paternidade. Cara, eu não busquei isso, mas é uma coisa que aconteceu porque existe uma percepção disso. Sim. E eu vou dizer mais. Infelizmente, é pela ausência de pessoas que colocam a cara, ou melhor, a ausência de pais que colocam a cara na internet, porque eu tenho certeza que muitos pais vivem o que a gente vive. Eu também acho. Só que aí falta isso. Sim. Né? Então, assim eu precisava entender tudo isso como uma coisa que... onde eu quero chegar. Quando eu falo o que eu quero para Mariá? Eu quero criar Mariá para que Mariá seja uma boa pessoa, para que ela possa construir uma sociedade melhor no futuro. Eu não penso em Mariá para hoje. Né? Claro que eu quero que ela seja a mais esperta, a mais inteligente, a mais bonita, a que seja mais desenvolta. É o pai, Cara, né? eu sou pai, eu sou babão, velho. Se eu não for babar a minha filha, se eu não for achar tudo isso dela, quem vai achar? É verdade. Né? Então, assim, Boa. cara, eu me esforço pra ter isso e pra viver isso com ela e viver intensamente. Mas eu crio Mariá, cara, pro amanhã. Porque, assim, talvez eu fale uma coisa aqui que eu acho que a gente já perdeu, hoje a gente tá perdendo muito tempo, a nossa sociedade, com muita coisa que não deveria perder Muito barulho, tempo. né, cara? Muito barulho. A gente perde tempo, né? Aí a gente vive uma sociedade ansiosa. Bom, e aí eu penso Mariá pro futuro. E aí, cara, como é que eu consigo fazer isso, né? Como é que eu tangibilizo isso para não ser... Porque sabe o que acontecia? Quando eu comecei com o Pai da Mariá, eu tinha 90% de seguidores mulheres e 10% homem. Acho que esses 10% eram meus amigos e os 90% das mulheres eram de mulheres que, de alguma forma, se identificavam com aquele assunto porque viam um tema que majoritariamente é falado por mães, são temas de maternidade, sendo abordados por pai. Muito bom. Um exemplo, quando a gente engravidou e teve o aborto, eu pedi autorização à Aline para que a gente, para eu gravar um vídeo onde eu lia a carta que eu mandei para minha família. Eu escrevi um texto para minha família quando a gente quis comunicar. Porque eu ia ligar para dizer isso? Não ia, cara. Eu queria que fosse tudo de uma vez e não tivesse o momento depois. E aí, cara, vários comentários diziam, é a primeira vez que eu vejo um pai se sensibilizar com a perda de um aborto espontâneo. E aí, isso é só um motivo, né, assim, para justificar esse ponto. E eu ficava pensando, pô, como é que eu vou fazer? Porque o homem, ele não assume essa como é que eu posso, a palavra certa, qual que seria? Ele sabe que ele precisa fazer, mas ele não quer... Ele não quer, talvez, ser vulnerável, talvez? Uma vulnerabilidade, não quer acessar os sentimentos. Ou então, assim, demonstrar, puta, eu vou seguir um cara que fala sobre isso, que fala... Então, assim, aí a gente começou a pensar como a gente poderia fazer alguma coisa que eu conseguisse chegar num público majoritariamente paterno. Sim. E eu falo paterno de figuras paternas, tá? E aí... A gente, e Eduardo, que é o meu cunhado, que é co-host comigo, na época ele fez um curso de comunicação empresarial. E aí ele estava grávido do segundo filho, junto com a minha irmã, mas ele tinha um filho do primeiro casamento. Durante o curso, ele foi para uma reunião de pais do filho mais velho, e foi ele e a ex-esposa conversar no plantão pedagógico. E aí a psicóloga falou, caramba, vocês estão separados e vêm juntos para a reunião do plantão pedagógico. Quantos pais estão juntos e vêm sozinhos? E quando vem, normalmente é a mãe. Nesse dia, Eduardo voltou louco para a gente disse, Deco, a gente precisa fazer alguma coisa. Aquilo que a gente já conversou, o podcast, isso aqui, a gente precisa tirar do papel, sabe? Então, assim, e aí foi muito disso. Só que a gente não sabia, velho, será que a gente dá conta disso? Né? Então, e era uma forma também de deixar de ser Deco, o pai da Mariá, o Deco que tem a experiência com a filha dele, para ser o Deco que consegue, de alguma forma, trazer alguma autoridade. E aí, quando vem também essa questão dos estudos. Né? Então, assim, eu que sou com uma formação
em engenharia, com MBA, com pós, com aquela coisa toda. Cara, eu deixo tudo isso de lado para estudar MBA, neurociência, primeira infância, educação positiva. Cara, é muito louco isso, né? Cara, mas, bicho, hoje é o que eu quero pra minha vida. Sabe? Assim, eu faço outros vários projetos, mas se alguém me perguntar o que é que você faz, eu digo, eu sou o pai da Mariá. É o seu trabalho mais importante da sua vida. Vai ser pelo resto da sua vida. Eu sou o pai. Eu brinco assim, cara, o que é que você faz? Eu sou pai. E olha que curioso, você tá falando, uma coisa também que eu aprendi numa das palestras que eu fui recentemente, que quando a gente quer ter uma profissão, poxa, sou engenheiro, eu preciso evoluir na minha carreira de engenheiro, ou eu, na área de gestão, na área de vendas, eu vou lá buscar um curso, vou fazer um MBA, vou fazer uma pós, vou buscar um curso correlato ali e tal. Cara, quando eu sou pai, o que eu busco? Eu vou querer me aprofundar mais. Eu achei mó legal você, tipo, tá lá no grupo, somos pouquíssimos homens lá na Educação Positiva, na Escola de Educação Positiva, acho que somos ali, acho que uns 10, 15, talvez? Acho que são poucos. Acho que uma sala de uns 250? Gente, são 250 pessoas e temos somente 10 homens lá. Então, assim, e o que é legal, desses 10 homens, 15 homens, tem alguns que estão realmente florescendo para esse universo da paternidade. Tem eu, tem você, tem o Wesley, não tá lá com a gente, mas o Wesley da turma anterior, da pós, também tá florescendo, que é do Jardim Parental. Tem vários outros pais, o Gal, que não tá com a gente lá, mas é um cara que também floresce para paternidade. A gente tem alguns projetos aí, a gente vai falar lá na frente, não vou dar spoiler, né, sobre um projeto aí que a gente lançou, mas a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas, cara, o seu podcast, ele é muito profundo. Eu acho que você traz pessoas ali que trazem um coração também pra mesa. Mas sabe qual é o lance, Rio? É que, assim, o grande objetivo lá do nosso podcast, e sempre era um pouco de... É como eu falei no começo, eu queria que outras pessoas, outros pais, vivessem o que eu vivo. Uhum. Como eu sei que existem esses pais, a nossa tendência lá é ter a troca de experiência entre os pais, né? Bom. E que outros pais possam se identificar. Uhum. Então, assim, a gente já criou outros modelos, né, de episódio para que a gente consiga encaixar outros tipos de conversa também. Sim. Porque a gente começou a receber solicitações de participação. Uhum. Aí chega alguém assim, ó, Deco, eu tenho fulano que acho que vai falar super bem lá no podcast. Ou então, eu sou não sei o que, falo sobre não sei o que, e eu acho que dá pra falar sobre isso aqui no podcast. Mas, eu sou pai de 3, meu filho nasceu na garagem, não sei o que, eu quero falar. Bicho, histórias. Velho, é muito engraçado, mas eu fico muito feliz de ter isso. Eu ficaria preocupado se eu começasse, se eu tivesse que procurar a galera e eu não tivesse quem falar, né? Então, eu acho que assim, hoje o propósito, Deco tem um propósito, mas o Fala Papito também tem um propósito, né? Assim, hoje ele é um podcast que a gente entende que a gente tá numa bolha, que a gente tá na internet, onde a gente tem assim, a gente tem uma classe social muito nichada pelo acesso, Uhum. A gente tem números muito legais aí, assim, num pouco tempo de programa, no YouTube, no Instagram, de forma geral. Uhum. Mas o que mais me deixa feliz é a gente ter um grupo de WhatsApp com quase 100 pais. Eu tô lá, Discutindo. inclusive. Tem hora que são assuntos muito simples, nem toda hora vai ter assunto, porque ainda, mesmo a gente estando lá, sabendo para que serve, a gente ainda não usa com a frequência que a gente deveria, porque a gente guarda pra gente. Né? Muita coisa a gente guarda pra gente. Guarda. Mas já é uma ferramenta que é muito boa, principalmente para os pais que estão chegando agora. Normalmente, as discussões lá, elas estão em torno de quem está durante a gravidez ou nos primeiros dias. Vez ou outra entra uma discussão de quem está fora. Mas aí, voltando ao propósito, né? Assim, se alguém me pergunta para que é o Fala Papito? O Fala Papito é para apoiar os pais a criarem as suas crianças de uma forma melhor, para que eles possam, a partir dessa criação e da mudança de entendimento dos próprios pais, que eles possam diminuir esse peso materno e que a gente possa, com tudo isso, criar um mundo melhor. Que é aquele negócio, eu quero criar a Mariá para o futuro. Então, assim, o Fala Papito é a gente tentar fazer com que todo mundo entenda isso e que a gente crie uma sociedade melhor no futuro. E que ele deixe de ser simplesmente uma bolha da internet para que ele vá se tornar um projeto, para que a gente vá fazer... Chegue mais longe, né? Chegue mais longe, que a gente consiga chegar nas comunidades, em ações sociais,
A gente hoje já faz um trabalho social. Faz, mas a gente não chega longe. A gente sabe até onde está o limite. Se a gente for pegar números, e aí eu vou falar de forma bem genérica, assim, números do censo de 2022, a gente tem, por ano, nascem 2,5 milhões de crianças no Brasil, arredondando os números. 5% dessas crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Nossa. No Nordeste, né, eu sou de Recife, esse número chega a 8%. A gente está falando que 92% tem o nome na certidão de nascimento. Mas quanto desses 92 realmente são pais? São presentes. Aí a gente pode ir para outro número, outra pesquisa. Uma grande marca de cosméticos, antes da pandemia, fez uma pesquisa próximo ao Dia dos Pais para entender um pouco disso. O resumo da pesquisa: 90% dos pais se dizem amorosos, né? Aí esse número, a pesquisa começa a quebrar o número. Quantos se dizem amorosos? 90. Quantos realmente demonstram? 60. Quantos filhos se sentem amados? 20%. Uau. Então, quando você vai para isso, a gente já sabe outro problema que a gente tem. Então, tem um problema aqui na paternidade. A gente tá falando só dos pais, tá falando de mãe, não. Eu sinto, mas eu não transmito. É claro. Eu acho que Eu acho. Então, veja, eu amo. Mas eu amo do meu jeito. Isso. Cara, é isso. Aí é um ponto. Aí a gente vai para outra correlação de números. Censo de 2022. 30% das casas no Brasil são mantidas por mulheres. Não tem a figura paterna. É a mãe. 70% dessas casas são mulheres negras. A gente tem outro número. Então, a gente sabe... Eu levantei 3 dados aqui que a gente sabe onde a gente tem 3 pontos de atuação que a gente, enquanto pai, a gente precisa trabalhar para que a sociedade melhore, né? Melhor, exato, é o foco. Aí a gente pensa muito assim, cara, a gente sempre tende a pensar, e aí eu vou falar minha opinião enquanto pai da Maria, enquanto Fala Papito, enquanto alguém que pensa para esse futuro. A gente sempre quer ajudar as crianças. Sim. No Fala Papito, a gente tem no nosso projeto de quando a gente remunerar, 50% do que sobrar do lucro, ele vai ser para atividades sociais, tá? Voltadas para os pais. Porque eu quero que o pai... Que ideia ótima. Sabe, assim, eu posso trabalhar a criança, mas eu não salvo o pai, velho. Não. Sabe assim, eu quero encontrar aquele cara na rua e dizer pro cara assim... Aí o cara tá pedindo, bicho, vamos fazer o seguinte, faz um curso profissionalizante aqui de X meses, eu te dou uma bolsa, e depois disso, a gente vai trabalhar, nem que seja, nem que a gente ensine empreendedorismo para esse cara, e dê um carrinho de pipoca com 3 meses de material para ele. Então assim, entende que é simples? Assim, não é nada, eu tô falando, pode parecer uma besteira, mas assim, cara, esse cara... Isso pode mudar a vida do filho dele, tá ligado? É muito difícil que se eu mudar a vida do filho, eu mudo a vida do pai. Então, assim, a gente tem esse propósito de entender que a gente precisa, sim, trabalhar a paternidade, porque a gente percebe que a paternidade, ela é causadora de muitos problemas e muitas frustrações que acontecem na sociedade de hoje. Sim. Né? Na ausência paterna. E é até uma coisa que ela vem muito até do próprio machismo, patriarcado, como queira se chamar. Né? Assim, um exemplo. Se um Dia dos Pais, também não entrando no mérito de se é certo ou errado ter dia do pai, dia da mãe, dia da família na escola, não é isso, mas vai ter Dia dos Pais. Se um pai não pode ir, uma mãe é super bem aceita. Uma figura... que represente a paternidade. Agora, em contrário. Se no Dia das Mães a mãe não pode ir, é meio complicado receber um homem como sendo uma figura materna, porque a gente não consegue perceber isso ainda. Então, assim, a gente tem uma sociedade onde a gente tem ainda um grande dilema a ser discutido, e aí falo eu, você, a gente faz parte dessa mudança, e tantos outros que estão com a gente nisso hoje. Perfeito. Né? Então, assim, o livro lançado é um exemplo disso. Sim. Assim, a gente não formou os 30 pais rapidamente, a gente demorou para formar. Sim. Seja por vontade, participação, tema, o que for. Cara, a gente tá no Brasil,
A gente tá falando de quantos milhões de pais que existem no Brasil pra gente conseguir juntar 30. Era pra gente ter um livro desse toda quinzena. Isso que eu ia falar. Eu ia falar mês. Quinzena, eu tô mais na quinzena também. É. Mas, cara, o livro, eu gosto do projeto. Eu acho um projeto incrível. É um projeto que ele ajuda os pais se inspirarem. Você falou de inspiração no começo. E a gente pode inspirar, né? Eu e o Deck e outros 28 pais estão lá. O Piangers é o pré-faciador, o Humberto Baltar o pós-faciador. São pessoas que falam com propriedade daquilo que vivenciam. E nós contamos a nossa história. Cara, qual que é a sua história no livro? Pode dar uma pincelada pra galera? Cara, a minha história no livro, até já deu um spoiler aqui na conversa. Mas assim, grande parte dos pais, eles tendem a querer ser diferente do pai que ele teve. Sim. E aí eu explico, né? Assim, a nossa geração hoje, ela, por natureza, ela quer ser mais presente, mais atuante, mais responsável, comparado ao que foi a geração dos pais, assim, do que ela teve como pai. Ou da ausência, né? Então, assim, eram momentos diferentes, a gente sabe disso, não tem como comparar, mas eram momentos. Então, a grande parte, se você for perguntar para os pais, a resposta vai ser, eu quero ser um pai melhor do que o pai que eu tive. Não, nem sempre é uma crítica ao pai que teve. Porque você querer ser melhor não quer dizer que foi ruim, tá? Assim, isso é um conceito, não quer dizer que foi ruim. Mas querer ser melhor é muito bom. O meu capítulo no livro é muito do... Cara, se eu conseguir replicar o amor que eu recebi, e aí quando eu falei, que eu comentei do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, tios, padrinhos, para minha filha, eu vou ser um ótimo pai. Então, no meu capítulo do livro, eu falo sobre isso. Eu falo, cara, o amor que eu recebi me fez o pai que eu sou hoje. O pai amoroso, o pai atento, o pai que abre mão de muita coisa para que a sua filha tenha o que ele não teve. Maria, com 4 anos, teve muita coisa que eu não tive na minha infância inteira, né? O pai que quer o melhor para ela. Então, assim, eu pego os aprendizados... a sabedoria que eu gosto, que eu lembro e que eu, com saudosismo da minha avó, eu tento aplicar para minha filha. Então, assim, e aí a gente vai construindo isso e muita coisa eu vou tentando corrigir do que eu não soube aproveitar na minha infância. E aí eu te dou um exemplo. Meu pai sempre foi um cara muito presente, assim, extremamente presente. Na verdade, eu acho que de todos os pais da minha turma, ele era o mais presente de longe. Eu brinco que eu jogava no time de futebol de salão da escola porque ele era amigo do técnico. Ele tava todo treino e todo jogo lá. E eu nunca fui um bom jogador. Eu não merecia, né, eu estar no time, não. Mas eu tava lá. E ele ia. E, cara, entre os 12 aos 15 anos, sei lá, mais ou menos isso, que era esse período mais da adolescência, aquele momento que a gente é abduzido. Falaram isso pra gente agora há pouco, né? Falaram a gente na conversa antes de começar aqui, aquele momento que o adolescente começa a se perceber enquanto puberdade, quer descobrir o mundo e os pais, e quer sair de casa, aquela coisa toda. Eu tinha vergonha do meu pai lá dentro. Mas por causa disso, dessa presença intensa dele? Exato. Porque ele era o único que tava lá. É louco isso, né? Porque ele era o único que tava lá. Todo mundo tava sozinho e eu tava com meu pai lá. E ainda gritando pra mim, Deco, vai lá, cara, dando... Cara, e eu não soube aproveitar isso. Puto, velho, aí o tempo passou. Eu comecei, aí depois dos 15, quando eu comecei a participar dos movimentos da igreja, aquela coisa toda, eu comecei a perceber a minha importância para o mundo e a entender o que eram, de fato, as relações de amor e o que é que isso, o vínculo que isso gerava, né, e a memória que era criada e o que aquilo ia representar para mim no futuro. E aí, quando eu entrei na faculdade, meu pai era funcionário público e trabalhava no administrativo da Universidade Federal de Pernambuco e a gente ia junto de ônibus para lá. E aí ele descia num ponto de ônibus, aqui é ponto de ônibus que fala? Ponto de ônibus. Aquela a gente chama de parada. Num ponto de ônibus, e eu descia 2 depois. E aí todos os dias ele me dava um beijo na cabeça, me desejava bom dia, boa aula, e descia. E teve um dia que um cara me perguntou, falei, quem é esse
cá esse senhor aí que te dá um beijo, não sei o quê. Na hora, velho, veio na minha cabeça tudo aquilo que eu tive vergonha. Desculpa me emocionar agora, mas com muito orgulho eu disse pra ele, é meu pai. Sabe? Então assim, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu nunca vou esquecer desse dia. E aí eu falo pra ele, é o que eu falo pra ele hoje. Eu falo assim, cara, eu vou jogar tênis, quer assistir? Eu vou perder, mas você vai estar lá. Porque é uma forma de talvez amenizar um pouco, que eu acho que pra ele, o amor paterno, quando genuíno, é tão abnegado que talvez ele nunca tenha percebido que eu tinha vergonha daquilo. E ele descobriu depois, de velho, quando eu fui falar pra ele, né? Mas eu acho que isso faz parte da nossa construção enquanto pai, né? Assim, cara, a gente precisa estar junto. Se não fossem as memórias criadas na minha infância, na minha adolescência, você não estaria onde você está. Nem teria escrito esse livro, né? Nem teria escrito o capítulo, né? Então, assim, esses aprendizados que eu aplico com a minha filha. É claro que eu estudo, que eu quero que ela seja melhor, cara, se você me perguntar qualquer coisa sobre ela, eu brinco. Você é um bom pai se você souber várias coisas. Eu sei, acho que quase todas as respostas que você possa me fazer sobre minha filha. Mas às vezes não é saber, sei lá, o nome da professora. É importante, mas chegar em casa e dentro do seu cansaço você ter um momento com a sua filha. E aí o tempo que eu falo seja ele qual for, fazendo seja qual for a atividade, mas sendo junto. Presença total. Presença total. A gente usa qualidade, né? Mas total, junto. Tá lá, presente. E acima de tudo, criando memórias pro futuro. Cara. Vou te contar uma história. Eu participei de uma palestra outro dia sobre tecnologia. E o resumo, assim, era que existia essa geração tem uma dificuldade muito grande de trocar o digital pelo analógico. Né? Então, a discussão era o que é melhor para uma criança? Um PlayStation, um PS5 ou uma pipa? A maioria levantou a mão para o PS5. É muito mais fácil colocar uma criança no PS5 e deixar ela lá. Mas eu falei a pipa, eu levantei a mão pela pipa. Aí me perguntaram por que a pipa. E aí eu disse, cara, a pipa... Minha filha tem 4 anos. Quando ela tinha 2, a gente tava empinando pipa na praia. Pipa, papagaio aqui. Pipa mesmo. Empinando a pipa na praia. A gente vacilou, perdemos a linha, ela voou, caiu no telhado. Ela tinha 2 anos. Se eu perguntar pra ela hoje, com 4 anos e um pouco, filha, você lembra da pipa? Ela, lembro. Foi aonde? Na praia. O que aconteceu? A linha acabou. Qual era a cor? Era rosa. Quando foi? De tarde. E quem tava lá? Você e o vovô. Cara, isso é criar memória. Ela nunca vai esquecer disso. Nunca mesmo. Então, assim, podem colocar 300 mil PS5 na minha frente. Eu vou escolher a pipa. Sabe? Então, assim, porque é o momento com a minha filha. Sabe? Eu acho que... E é isso que a gente precisa tentar entender e viver. Às vezes eu tenho 5 minutos no meu dia pro meu filho. Cara, lê um livro, mas lê um livro da melhor forma que você puder ler. Sabe assim? Cara, ela acha engraçado, porque quando eu leio o livro, eu imito os animais, eu faço as coisas. Eu também. Você faz vozes diferentes? Faço, não. E quando não faz, é um problema, né? Não, e quando ela já sabe o livro decorado, e eu pulo uma página, ela faz... Ei, foi muito rápido, tem uma página e isso antes. acontece também, e comigo acontece, eu mudo a história. Aí ela fala, essa não é a história. Eu falei, agora eu estou criando uma outra história. Mas cara, posso fazer um comentário rápido sobre... Primeiro, cara, isso mostra quem é você. Você se vulnerabilizar e se emocionar por algo que realmente te marcou. Esse é você. Esse é o seu coração. E algo que também eu sempre pensei, tá? A minha história é diferente da sua. Eu tive o lado da não presença. E quando você falou, pô, cara, meu pai foi lá assistir, eu queria muito isso. E eu nunca tive. Então, eu senti quando você falou que você tinha,
Eu senti o que você sentia. Eu falei, cara, que bom sentir isso. E é muito difícil, às vezes, a gente chegar para as nossas filhas ou para os filhos e dar algo que nós não tivemos. Por isso que é difícil, às vezes, a gente conectar com o sentimento, falar de amor, porque se a gente vem em ciclos e gerações não falando de amor, não falando que ama, que é os números que você falou agora há pouco, né? São os recortes que você comentou. Se você pega esses recortes de forma geracional, cara, realmente esses números serão talvez cada vez menores. Talvez quando for fazer daqui 5 anos, aqueles 20% do que se sentem amados vai ser 10%, porque isso vai ser geracional. Então, acho que esses movimentos que nós criamos, o Conversa de Pai, o Fala Papito e vários outros projetos que nós estamos envolvidos, esses nossos cursos e aprendizados que nós temos, que a gente impacta outras pessoas, a gente quebra esse ciclo. E quebrar o ciclo, cara, é tão poderoso quando a gente consegue quebrar esse ciclo. E seja através do livro Pai Presente, com as 30 histórias lá super inspiradoras, de todas as formas possíveis, eu conheço algumas, e assim, eu falo, cara, são histórias muito diferentes. Mas todas elas falam de algo que é único, que você falou aqui algumas vezes, a presença do pai. O quanto é importante ter o pai presente. E, cara, você é um cara que impacta muita gente. Você tem ideia dos números? Quantas pessoas você impacta? Aí lá no Instagram ele mostra ali, quantas contas você alcança. Quanta gente você já impactou, cara? Na sua ali? Cara, já muito. 100 mil, 200 mil? Não. Outro dia tava 1.000.000. 200 mil no último mês. Aí você vai... É muita gente. Muita gente. E deve ter muita gente boa ali, que traz mensagem de, puta, que legal que você tá colocando aqui, que bacana isso que você tá trazendo. Mas tem gente que traz coisa ruim pra você? Coisa que você fala, puta, cara, eu quero falar sobre esse tema aqui. Porque, por exemplo, vieram algumas pessoas aqui e falaram, por exemplo, a geração Nutella, essa geração que a gente é um pai mais conectado. Cara, não é geração Nutella, é um pai conectado, um pai presente, não é Nutella, isso não é Nutella. E Nutella, por Nutella, tem uma definição muito louca aí que eu não vou entrar nesse detalhe, mas aí outros que falaram aqui que é permissividade. Cara, não é permissividade, é conexão. É você saber o que o seu filho quer, ouvir o seu filho. As nossas filhas de 4 anos, elas estão falando, elas estão comunicando a cada momento e a gente tem que prestar atenção nisso. E você, cara, ouviu alguma coisa muito louca já assim que você quer comentar? De algum, seja hate, seja alguém que falou uma coisa que você fala, cara, que maluquice esse cara falou. Cara, eu acho assim, eu acho que eu sou tão feliz nisso que eu faço, que eu acho que as pessoas até têm talvez até vergonha de chegar pra falar alguma coisa contrária a isso, sabe? Mas teve uma vez que acho que uma besteira, mas... meu cabelão tá grande e de vez em quando eu uso o cabelo amarrado pra cima pra não ficar caindo no olho, pra não sei o quê. E aí eu postei alguma coisa e aí um cara veio e fez, pra ser um bom pai, só precisava tirar esse pitó. Como é que você chama aqui? Xuxinha? Xuxinha, pode ser xuxinha. Só precisava tirar isso. Cara, na hora eu fiquei com uma... Vou dizer, eu fiquei com uma raiva. A gente fica com raiva, né, cara? Puto, o que é que eu vou responder pra esse cara? Porque assim, se o cara tá preocupado com isso... Que tipo de pai ele é, sabe, assim, o que é que ele tá preocupado, né? E aí terminou que eu até dei uma resposta e logo depois eu apaguei, porque eu fiz, não vale a pena. Não vale a pena, né, cara? Não vale a pena. Sabe assim, o retorno que eu tenho é positivo e é tão mais importante e recorrente que... Esses outros, eles passam, se acontecem, passam desapercebidos, sabe? Mas é muito legal. Uma coisa que eu adoro ouvir, adoro assim, é importante, eu gosto de ouvir, mas é um desafio. Caramba, eu queria que meu marido assistisse teu podcast. Como é que eu faço? E aí é um desafio, cara, é um desafio teu, porque eu não tenho como fazer. Isso eu não consigo ainda. Eu não tenho como fazer, obrigar ele a assistir. Boa. Mas assim, me diz um tema que era legal, para que ele poderia gostar, que eu tento fazer um programa e pode ser que ele comece a assistir. Então, assim, às vezes a gente faz o programa para uma pessoa, né? Que é assim, é uma pessoa, mas, cara, quantas vão se envolver naquilo, sabe? Então, assim, velho, eu acho que, assim, se eu parasse hoje o Fala Papito, o Pai da Mariá, tudo isso, eu acho que eu já teria cumprido o meu propósito, meu legado, tudo que eu acho que eu deveria fazer. Né, ou que eu me comprometi a fazer em algum momento. Sim. Mas, cara, é impossível parar. É impossível, a gente não consegue. Algumas pessoas falam, cara, você não para, porque parece que uma coisa puxa na outra. E é muito orgânico. E as conexões que você faz. De repente você se vê no meio de várias conexões, como nós estamos aqui, por uma conexão que a paternidade nos trouxe. Porque se nós talvez não tivéssemos escrito o livro, a gente não ia se conhecer. A gente não ia saber nem quem somos. Então, assim,
Eu acho muito louco isso, as conexões que as pessoas, que as coisas vão acontecendo. Eu acredito muito em energia, cara. As pessoas aparecem naquele momento que a nossa energia tá assim alinhada, cara, e parece que é um imã. É um imã que vai nos trazendo, vai nos conectando e traz um outro projeto, e traz um outro projeto, e traz um outro projeto. Cara, teve 2 episódios que eu vi lá do seu podcast, teve um, cara, que o cara falou um negócio tão profundo. É simples e profundo. Ele falou sobre você deixar o seu filho sonhar e ele ser o que ele quer ser. Uhum. Ele falou assim, eu esqueci o nome dele, Bruno Barbosa, alguma coisa assim. É Cacau, acho que Cacau. ele é técnico de futebol. Isso, era o galera do futebol, que ele tava com a rotina. Aham. Cara, ele falou assim, cara, que isso foi numa simplicidade, mas uma profundidade tão grande. E eu acho que esse é o poder de a gente comunicar. A gente consegue trazer pessoas, como você que tá aqui, falou um monte de coisa legal. Eu tenho certeza que vai inspirar outras pessoas. Dá os checks lá, viu? Você vai dar vários checks, você vai ver. E eu acho que você já inspira muita gente. Porque a galera que tá no grupo, agora eu vou falar eu como um cara que tá lá no grupo. Eu vejo quando as pessoas, elas interagem com você. Enquanto a sua opinião é importante para muitas daquelas pessoas. E quando ela é importante, porque você tá inspirando, cara. Você tá inspirando. Então, aquilo que você falou no começo, você já tá fazendo isso. E você faz isso de forma orgânica, porque você faz isso com o coração. E aí, isso não vira só o seu objetivo, mas ele é meio que, tipo, é a consequência de tudo aquilo que você tá criando. Então, cara, essa declaração de amor, não, tô brincando. É pra te dizer que você já impacta muita gente. Cara, a gente tá chegando no final. Tem 2 perguntinhas que eu gosto de fazer pra todo mundo que vem aqui. A primeira é o seguinte. Se você pudesse mudar o mundo, o seu mundo, porque o mundo é muito grande, né? O seu mundo, o mundo que você conhece. O que você faria pra mudar esse mundo? Eu poderia olhar, se eu olhasse com o lado da paternidade, tornaria obrigatório ter tempo para o seu filho. Obrigatório. Obrigatório. Uhum. Eu digo obrigatório. Porque a gente se obriga para muita coisa. Né? Outro dia, Uhum. eu tava, assim, eu vi um podcast. E o comentário era, cara, por que você vai todo dia pra academia? Eu vou porque eu quero me sentir bem, porque eu quero saúde, porque eu quero ficar forte, porque não sei o quê. Tá. Por que você não vai todo domingo pra igreja? E aí eu fiz a reflexão, cara, por que eu não tô todos os momentos que eu posso com a minha filha? Sabe? Então, assim, quando eu falo obrigatório, é muito nesse sentido. Uhum. Da gente entender a importância desse momento Na presença. e priorizar essa presença e esse momento junto com ela. Cara, priorizar, cara, acho que é isso. É porque quando a gente escolhe, a gente tá falando que é prioridade pra nós. Quando a gente toma uma decisão, é prioridade para nós. E tomar a decisão de falar, não vou mexer no meu celular, não vou mexer, vou desligar a tela e vou ficar sentado. Entrando no mundo da criança, cara, isso é priorizar. Puta, adorei, cara, que você falou. Outro dia a Maria fez, papai, deixa o celular de lado. Cara, quando ela me falou isso... Não dói, cara, quando elas falam? Meu Deus do céu, cara, o que é que eu faço agora? Cara, E eu dói muito. tava trabalhando, mas eu disse, cara, deixa aquilo lá, tá bom. Bem bem longe pra não ter risco de pegar, E joga. sabe? Eu jogo. Mas... Não, cara, muito bom. E a última pergunta, e essa aqui é uma pergunta que ela mexe muito comigo. Porque durante muito tempo foi o meu sonho. Como eu te disse, eu não tive uma família, uma configuração normal de família. Não tinha pai e mãe dentro de casa. Porque meu pai e minha mãe, eles eram separados desde quando eu estava na barriga. Então eu nunca vivenciei o meu pai na minha casa, eu acordando com meu pai lá todos os dias. E minha pergunta é pra você. O que é família pra você? Eu vou te responder com... Eu vou fazer um... Eu tenho tempo para essa resposta? Tem. Tem tempo. Entendeu? Cara, eu acho que a família, ela hoje é a coisa mais importante da minha vida, tá? Eu brinco que eu gostaria de ter 10 filhos, se eu pudesse. Porque para mim é muito legal, me faz muito feliz. Uhum. Ser família é dizer o quanto o outro é importante. Né? Então, eu preciso melhorar isso com a Aline, com a minha esposa. Agora, tô falando de coração. Com Maria, todos os dias eu repito para ela que ela é a coisa mais importante da minha vida, que eu amo muito ela e que eu quero ser o melhor amigo dela para sempre. Sempre. Sabe? E eu acho que a última coisa é a gente viver e vivenciar
a nossa família da melhor forma possível. Principalmente vivenciar e viver juntos. Se eu puder fechar com a história, Maria recentemente começou como se ela tivesse medo de chuva. E aí, quando começa a chover, ela já pergunta, vai chover por muito tempo? Vai chover mais forte? Vai ter trovão? Só que não aconteceu nada para ela sentir isso ou ter isso, né? Assim, essa preocupação. Mas a gente começou a ficar preocupado com isso. E aí um dia eu cheguei em casa, e aí à noite ela queria comer bolo. E não tinha bolo em casa, eu disse, vamos na padaria? Ela fez, vamos, mas tá chovendo. Aí ela fez, pega um guarda-chuva. Eu falei assim, não tem um guarda-chuva. Ela pega o carro. Eu disse, não tem carro. Disse, vamos andando na chuva? A hora de medir o medo dela, né? Ela fez, vamos. Cara, na hora. Corri, peguei uma galocha só pra ela não tropicar lá. Fui com ela na chuva, tomando banho de chuva. O vizinho passou por a gente. Toma essa sombrinha aqui, Deco. Eu falei, não quero. Não pode, depois você devolve lá em casa. Não quero. Depois eu explico o que foi. Estamos num processo aqui. Cara, então a resposta que eu tenho pra isso, assim, é o que é família, qual é a importância da família. Eu quero deixar isso. Tome banho de chuva. Sabe? Aproveite isso. Aproveite as coisas que a vida trazer pra você da melhor forma possível. Eu acho que é isso. Que legal, cara. Que história legal, cara. E que banho gostoso que banho foi. Né? Que legal, que divertido. Pô, cara, muito bom, cara. Adorei o bate-papo. Deixa eu te entregar algumas coisas aqui. Opa. Cara, isso aqui é um jogo, é um projeto que eu estou envolvido, da Reeducando com Afeto. É um jogo da memória que ensina as crianças a falarem sobre emoção. E várias legal, emoções. Véio. Cara, isso aqui ajuda muito. Vou te falar que lá em casa foi um diferencial. Brinca com a Maria, depois você me conta como foi. E eu vou te deixar uma caneca nossa aqui também, do Conversa de Pai, pra você tomar o seu café lá. Quer dizer, tomar o seu chá. Você é um cara muito... Ele não gosta muito de café, gente. Pra você tomar o seu chá. Cara, e muito obrigado de novo por você estar aqui. Tô super honrado de ter você aqui no podcast. Tô mesmo, cara. A gente tá tentando já há um tempo se encontrar, né? Eu fui pra Recife e não consegui. Você veio pra cá agora, pô, a gente conseguiu. E tô muito feliz mesmo. Acho que a gente não poderia ter um podcast melhor pra falar do Dia dos Pais, que antecede o Dia dos Pais, com você aqui, cara, falando com o coração, trazendo essa sua experiência, sua vida, né, essa sua vivência de vida, e não só do passado, com seu pai, mas também com a Maria, com a sua família. Parabéns por tudo que você está construindo e tamo junto, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, velho. E Dia dos Pais, amanhã. Eu queria deixar esse recado, assim. Eu tive um pai que foi muito presente. Mas pode ser que quem está assistindo a gente, como você comentou, talvez não tenha isso. Mas que a gente saiba escolher o pai que a gente quer ser para os nossos filhos. Sei. Acho que isso é muito importante. Né? E a outra coisa é dizer que a gente nunca vai estar preparado para receber os nossos filhos. Porque não é a gente que ensina eles. Eles que nos ensinam. Uau. Né? Então, assim, agora se preparem, porque a gente precisa ser o super-herói deles. Eles esperam isso da gente. Esperam. Boa. Né? Então, se eu estou aberto, se for para falar de amor, se for para falar sobre filha, se for falar sobre construir um mundo melhor, tô junto, meu velho. A gente pode... E onde as pessoas te acham? Me conta. Cara, me acha na minha rede, o meu @, no Instagram é o pai da Maria, né? Não tem mais nome, o Deco vem acessório agora. E também tem o @ do fala.papito no Instagram, que tá no Spotify, tá no YouTube, é onde encontra os programas. E, cara, tamo junto. O que precisar, conta comigo. Velho. Vamos lá, transformar a paternidade de todos, a nossa e de todos. Vamos fazer esse negócio crescer, Brasil inteiro, a gente assume lá por cima, lá pelo Nordeste, vocês por aqui, a gente vai vamos pra cima. Construindo isso aí. Não, com certeza. Deco, do outro lado, como entrevistado. Eu acho que a experiência foi massa, mas eu queria saber de você, que chegou até aqui e assistiu tudinho. Valeu a pena? Já conhecia a história? Cara, isso aqui vale para pai, para mãe. Eu acho que a gente precisa divulgar cada vez mais esse projeto, esse processo de valorização da paternidade. Né? Então, indica o podcast da gente, o Fala Papito, indica o Conversa de Pai, do Rodrigo. A gente precisa fazer isso acontecer cada vez mais. Fico muito feliz da presença de vocês.
Conto com cada um e até a próxima. Valeu! Fala, papito. 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 Fala, papito. Fala, papito. Fala, papito. Fala, papito. Eu muito te amo. Papito. Fala, papito.